tudo bem? Mais uma live LGPD no campo de batalhas. Hoje a gente vai falar com a Betânia, ela que é advogada, está retomando a carreira jurídica depois de um tempo parado e a gente vai falar sobre estratégias de como ela conseguirá então atrair e prospectar clientes nessa área, já que ela está começando e dando os seus primeiros passos. Então eu já vou chamar a Betânia aqui para participar, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje. Então vamos lá. Vamos esperar a Betânia entrar. Enquanto isso, ó. Olá. Olá! Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom, que prazer falar com você. Eu é que fico lisonjeada. Ah, que legal, que legal. Betânia, vamos lá, ó. Um bate-papo bem tranquilo, tá? A ideia aqui, eu acho que você já deve ter acompanhado outras lives dessa. Então, a ideia é sempre eu começo querendo conhecer um pouquinho para você falar sobre você. Você, diferente dos outros participantes, ainda está em fase de prospecção de clientes, o que eu achei muito legal, justamente para a gente conseguir traçar juntas estratégias para você nesse momento. Então, vamos lá. Quem é a Betânia? A Betânia é uma advogada que foi assessora jurídica no órgão federal por 8 anos. Advogou antes. A Betânia não é uma garotinha, mas tem muita vontade de crescer e fazer algo diferente. Então, junto com duas amigas, na, assim, é algo muito recente, tem cerca de um mês. Nós nos reunimos e começamos a pensar num sonho que a gente sempre teve. Nós somos amigas há muitos, muitos anos e resolvemos pensar, por que não? Por que a gente não pode criar um negócio para a gente? Unir as nossas forças. Cada uma hoje ocupa um lugar, em algum lugar, trabalhando com direito, mas em outros setores. E uma delas é também jornalista. E aí a gente pensou, por que não? Então a gente começou a traçar uma meta. O que a gente pode fazer? E sem querer eu descobri o seu curso. Sem querer mesmo. Descobri seu perfil, achei interessante, fiz aquela masterclass e gostei muito. E em contato com uma dessas duas amigas, eu perguntei. Mostrei para elas o seu sumário do curso Aham. e uma delas falou, faz, eu acho que vale a pena. A gente está querendo investir e a gente decidiu, dentre outras reuniões, que isso vai ser um dos serviços da nossa sociedade, Do negócio. né? Do nosso negócio, é a adequação à LGPD na saúde. Nós pensamos em trabalhar em compliance na saúde e Legal. desses serviços seria adequar, né, laboratórios, clínicas, hospitais e tudo que tiver relacionado, independente de ser medicina ou não, com a LGPD. Uma vez que a gente tem conhecimento de alguns profissionais que estão perdidos, né? A gente sabe disso, mas assim, diretamente a gente já conhece pessoas que estão assim, apesar da gente ainda não ter oferecido nosso produto, a gente está sondando, e a gente já percebeu que tem muita gente que está perdida e não sabe, e ainda está fazendo muita coisa errada, Sim. né? Com os dados dos pacientes, com os próprios funcionários. E também, apesar da gente ser nova na área, né, quanto à LGPD e também quanto ao compliance na saúde, nós já temos uma bagagem anterior, antes de ser assessora, uma delas também nós também advogamos na área civil e na área trabalhista. Então, a gente tem Legal. um manejo de como é, tratar um cliente. Na advocacia trabalhista, na advocacia civil, é mais fácil. Como, né, assim, Sim. é, o dia a dia nos permitiu um engajamento melhor. Né? Agora, com a LGPD, como é algo novo e que muitos profissionais ainda não dão importância, Uhum. né? Então a gente está um pouco, vamos dizer, soltas, assim, né? Estamos reunindo conteúdo, conhecimento
e tentando montar um portfólio para a gente apresentar. Mas aí é o que você falou na apresentação da live. Como prospectar esses clientes, né? É algo, eu vou bater na porta de cada consultório, oferecer meu serviço, eu vou de boca em boca, eu aproveito o Instagram para mostrar o meu serviço. Tudo isso é um passinho que a gente vai dar. Mas, assim, em concreto, né? O que nós podemos fazer? Sim. O início de qualquer carreira, né? Eu acho que não só na área da LGPD, mas em qualquer área, qualquer carreira que a gente escolha, sendo empreendedor, o início nunca é fácil, né? A prospecção de clientes é uma tarefa árdua na advocacia. Eu vou falar como advogada, né? Eu acho que criar a sua carteira de clientes, ainda quando a gente está falando de contencioso, não é uma tarefa fácil e requer estratégias. É óbvio, porque sem estratégias eu acho que é difícil a gente conseguir ter resultado. E como você bem colocou, são um conjunto de ações, nunca é uma ação isolada, né? Nunca é uma pílula dourada, um passe de mágica que faz com que a gente consiga atrair clientes. E também eu não acho que seja sorte. Eu acho que. Peraí. Lola! Vem cá. Desculpa, gente, temos uma participação especial. Mas eu acho que é um conjunto de coisas. Então, eu acho que assim, ó. Quando a gente não tá sozinha, já é muita coisa. Por quê? Porque sozinha a gente. A tendência da gente desanimar ou da gente se sentir angustiada com esses percalços do começo da carreira, de prospecção numa área específica, obviamente que vocês já estão aí na estrada há um tempão, fica mais difícil. Então, o fato de vocês estarem em mais, eu acho que já é uma vantagem. Primeira coisa que eu faria, né? Antes de pensar como prospectar esses clientes, eu estruturaria todo o seu processo, né, de trabalho. Ou seja, todo o seu pacote de serviços. Por quê? Porque você vai ser muito mais assertiva na sua precificação. Uma coisa eu já achei ótimo, você já definiu o seu nicho de mercado. Muita gente nem isso define. Então, muita gente vai fazer prospecção de clientes e nem sabe para quem está falando. Não sabe quem é o cliente, não sabe o nicho que quer, para quem quer falar, né? E aí, hoje a gente, para fazer marketing, seja ele marketing direto ou seja ele marketing de conteúdo, para você conseguir atrair clientes, você precisa saber quem é para quem você está falando, né? A gente tem algumas diferenças de marketing, então a gente pode falar sobre o marketing direto, que você vai saber o seu nicho e você vai, enfim, fazer anúncio ou colocar rede de pesquisa no Google, por exemplo, projetos de adequação para a área da saúde. Você vai aparecer lá, seu escritório, sua empresa, os seus serviços vão aparecer naquela rede de pesquisa do Google. Isso é marketing direto. Você não está, enfim, você está colocando ali, anunciando os seus serviços. Agora, se você for fazer marketing de conteúdo, usar as redes sociais, é mais importante ainda que você de fato saiba e conheça não só o nicho, né? Não só para o mercado, mas que você conheça a sua persona. E engana-se quem pensa que quem vende para cliente final, como é o seu caso, por exemplo, não tem uma persona. Tem sim. Então não sou só eu, Natália, que produzo conteúdos para infoproduto, ou seja, para vender o meu curso, que eu tenho uma persona. Advogados que estão produzindo conteúdos nas redes sociais para cliente final têm uma persona. E quanto melhor for essa persona, quanto mais bem definida ela for, mais assertiva você vai ser na sua prospecção de clientes. Então, nós como advogadas, se você for trabalhar a parte de LGPD como advocacia, o que eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque a gente tem limitações de marketing com relação à advocacia. Então, se você conseguisse trabalhar do seu ponto de vista de consultoria, você teria maior liberdade para conseguir fazer essa prospecção ativa de clientes, tá? Através das redes sociais. Então, primeira coisa, vamos dar um passo antes. Primeira coisa que eu faria é isso. Eu estruturaria um pacote de serviços. Aquilo que você vai entregar
para o seu cliente. Eu faria uma apresentação comercial, eu faria toda essa parte institucional, toda essa parte administrativa, e que muitas vezes é negligenciada, mas que é muito importante. Porque quando você está setando o seu negócio, quando você está desenhando e estruturando o seu pacote de serviços, aquilo que você vai entregar, e quando esse pacote de serviços é específico para o nicho, você consegue, na hora de você elaborar suas estratégias de captação, de prospecção e de precificação, você é muito mais assertiva. Então, a primeira coisa eu faria isso. Bom, vou trabalhar com serviços de adequação à LGPD para a área da saúde. Legal. Então, que tipo de serviço eu vou vender? Eu, como advogada, eu posso trabalhar tanto na parte de solução de conflitos. Então, é uma área que vai ter muita solução de conflito. Eu posso oferecer esse serviço também na minha consultoria. Então, eu como um plus ali, ou como parte do escopo do meu serviço, ou um dos meus serviços é solução de conflito, autocomposição, que é permitida. Então, você pode procurar laboratórios grandes, de modo a oferecer esse serviço, por exemplo, como solução extrajudicial de conflitos, de solução de conflitos. Por quê? Porque a gente já tem mais de 3.000 reclamações no Reclame Aqui envolvendo a LGPD. Muitas dessas reclamações são atreladas à área da saúde e, consequentemente, você pode ser a profissional apta a estar prestando esses serviços de solução de conflito. Então, essa poderia ser uma possibilidade. Outra possibilidade que eu posso fazer é só a elaboração de política de privacidade, obviamente que com base em um mapeamento de dados. Então, você pode oferecer só esse serviço para aplicativos de telemedicina que estão muito em alta, estão muito em voga por conta da pandemia do coronavírus e que estão carentes de regulamentação e de ajustes nessa política de privacidade. Então, essa pode ser um nicho específico. Você pode ir atrás de desenvolvedores de aplicativos de telemedicina. Ponto. Você vai bater na porta deles e vai falar, você precisa estar adequado ao LGPD, a gente precisa fazer política de privacidade, termo de uso para o seu aplicativo, a gente precisa pensar em processos bem definidos para que a gente possa fazer o atendimento dos direitos dos titulares, enfim. Aí eu estruturaria esse serviço. Outro serviço é um programa de conformidade LGPD completo, que é aquele lá que eu ensino no método. Então, lá que a gente tem aculturamento, data mapping, gap analysis, plano de ação, implementação e monitoramento. Esse também é um serviço que você pode trabalhar no seu portfólio, mas ele não tem que ser o único serviço. Você tem que ter vários tipos de serviço. Segmentação, você tem que ter esteira de produtos e de serviços, porque senão você morre na praia. Então, você pode fazer isso. Você pode fazer um serviço de diagnóstico de maturidade, de adequação à LGPD. E vender isso especificamente. Você pega, tá lá na comunidade, inclusive, já do método, tem um checklist de diagnóstico. Você pega esse checklist e você inclui perguntas que sejam específicas para a área da saúde. E vai pensando e trabalhando em cima daquele diagnóstico. E você pode fazer aquele diagnóstico, apresenta ele, você marca uma reunião inicial, fala sobre a sua metodologia e fala, antes da gente fazer um projeto de conformidade à LGPD, de você despender, enfim, um valor alto, porque custa caro, realmente, porque é um serviço de longo prazo, que envolve muitas atividades, muitas horas de esforço, de trabalho. Vamos fazer o seguinte, eu posso fazer um diagnóstico das suas operações, do seu negócio, e eu te entrego um relatório com esse diagnóstico inicial, e você me paga por essa primeira etapa, e você cobra por isso. Você não precisa fazer o programa todo. Essa é uma possibilidade, é mais uma possibilidade. Outra possibilidade, contratos. Você pode trabalhar só com contratos. Você pode ter um produto, um serviço dentro da sua consultoria só de contratos. Então, você pode fazer toda a análise contratual de laboratórios, de hospitais. Quais são esses contratos? É contrato com fornecedor, então com os operadores de dados, você vai fazer análise de contrato. Você vai fazer análise de contrato com os titulares de dados. Então, aquele contrato de adesão, quando você vai num laboratório, que você é obrigado a assinar, porque senão você não faz
o seu exame laboratorial, ou você não passa numa consulta no hospital, no pronto atendimento, esse contrato ele carece de revisão, sob o ponto de vista de proteção de dados e de privacidade. Essa pode ser uma atividade, uma perspectiva dos seus serviços. Deixa eu pensar em outra. A gente pode pensar aqui também em conscientização. Então, você pode, que essa aqui é a minha preferida, você pode estruturar um treinamento específico para a área da saúde. Para profissionais que trabalhem na área da saúde. Sejam esses profissionais enfermeiros, então você pode fazer um só para enfermeiros. E você pode prospectar isso, inclusive dizendo, o treinamento é específico, é voltado para enfermeiros, para que a gente possa conscientizar, trazer todas os inputs necessários para que aquela enfermeira, no desenvolvimento e na execução das suas atividades, esteja preocupada com a proteção dos dados, com a privacidade dos pacientes, enfim. E aí você pode ter esse serviço de conscientização e de treinamento também, separado. Enfim, são serviços que são completamente distintos uns dos outros. E aí, o que então você faria? Você vai estruturar, você vai sentar, vai pensar em todos esses serviços e você vai colocar, você vai criar a sua metodologia de precificação, né? Já pensa nisso. Não vai prospectar clientes, não vai para o mercado antes de você ter estruturado o seu negócio internamente. Senão, é um tiro no pé. Porque aí o cliente te procura, você não sabe o que faz, você vai ficar desesperada e é capaz de você não conseguir converter esse cliente justamente porque você não tinha toda essa estrutura. Você não estava segura naquela precificação, você não estava segura nos seus processos internos e aí, enfim, não vai dar... dificilmente você consegue converter se você não tem esses processos bem definidos. Então, o primeiro passo que eu faria é isso. Aí, no segundo momento, tendo definido toda a sua esteira de serviços, eu começaria a pensar nas formas de prospecção. Então, considerando redes sociais. Vamos lá, primeiro passo, redes sociais. Então, vamos criar uma rede social do nosso escritório. E nessa rede social, nós passaremos a produzir conteúdos para os serviços que a gente presta no escritório. E aqui vocês podem produzir conteúdos sobre todas as áreas do escritório. A LGPD é uma, se vocês forem fazer trabalhista é outra, se vocês forem fazer direito médico é outra, consumidor é outra, e tá tudo bem. O que é importante? É que vocês tenham bem definido quem são as personas de cada um desses conteúdos. Então, se você estiver falando, por exemplo, o que a gente tem que fazer o exercício de conseguir pensar? Quem vai contratar os seus serviços de adequação à LGPD na área da saúde? Quem é? Se você estiver prospectando, por exemplo, para um hospital, que é grande, o hospital é grande. Quem faz contratação dentro de um hospital? É o setor de compras, provavelmente. E deve ter todo um processo interno para fazer contratação de consultoria. Como que você chega nessa consultoria? Não é nas redes sociais. Não é. Então, primeira coisa, a gente já descartou as redes sociais para esse tipo de persona. Por quê? Porque o cara de compras, ele não tá no Instagram. Quando ele tá no Instagram, ele tá vendo coisa do trabalho dele. Ele tá vendo a blogueira, ele tá vendo qualquer coisa. Meme, menos LGPD. Ele pode esbarrar com o conteúdo seu que você patrocinou, que você tá fazendo tráfego pago, porque em algum momento ele pesquisou sobre LGPD porque ele foi demandado dentro da empresa? Pode. Há chances dele clicar no seu anúncio para falar, nossa, eu tava precisando disso mesmo no trabalho? Poucas. Existe, mas são poucas. Então, eu vejo que isso é um erro que todo mundo comete, assim, saber onde o seu cliente está. Agora, se a gente estiver falando de um empreendedor, então vamos falar uma clínica médica, um médico, que ele tem a sua própria clínica. Esse médico, ele pode ser sua persona no Instagram. Ele sim pode ser a sua persona. Ele pode sim querer saber sobre
como a clínica dele pode estar adequada à LGPD. Veja a importância de você conhecer a sua persona e saber onde ela está. Porque você sabendo onde ela está, você sabendo o que ela quer acessar, você consegue ser assertivo na sua produção de conteúdo. E aí você vai precisar detalhar quem é esse médico, que tipo de conteúdo o que ele consome nas redes sociais, enfim, quantos anos ele tem. Você traça lá a sua persona, você tem vários mecanismos de conseguir desenhar a sua persona para você começar a produzir conteúdos. Então, supondo que a gente está produzindo conteúdos para um médico, né? Que é o médico que vai contratar os seus serviços de adequação. O que esse médico ele vai querer ver nas redes sociais? Ele vai querer ver conteúdo sobre direcionado. Então, quando ele estiver passando o feed dele lá e ele vê assim um anúncio, né? Um cardzinho passando lá na feed dele. Médico, saiba como a sua clínica pode ser penalizada em até 50 milhões de reais. Ele vai falar, oi? Minha clínica médica? 50 milhões de reais? Não, o que é isso? Deixa eu ver o que essa mulher tá falando. Aí ele vai clicar no anúncio. Quando ele clicar no anúncio, vai ter uma copy, que é o textinho. Esse texto tem que estar muito bem direcionado. Tem que estar direcionado para, por exemplo, você pode direcionar para o seu perfil do Instagram, você pode direcionar para o seu site, quando você faz tráfego pago. Enfim, então são várias as estratégias. Estar nas redes sociais é fundamental, tá? Mas, de novo, é fundamental a depender do seu cliente. Ixi, será que a Betânia travou? Voltou? Betânia, tá de volta? Oi? Tô. Oi. Então é isso. Estar nas redes sociais ele é fundamental, mas sempre vai depender de quem é seu cliente. Sim. Então, porque dependendo de quem for o seu cliente, ele não tá no Instagram, ele não tá no Facebook e não é ali que você vai conseguir fazer a prospecção dele. Então, saber para cada um desses serviços que você criou, quem pode ser o potencial cliente, quem é a sua persona, quem é o cliente que vai fazer a contratação. Então, se a gente estiver falando de novo, aí você vai pensar fazer esse exercício. Se eu for vender isso aqui para um hospital, treinamento. Puta, treinamento é muito legal de vender para o hospital. Muito. Quem é que faz contratação? É um setor de compras. O cara não tá no Instagram. Como que eu chego nele? É de você. Boca, né? É bater na porta. É trocar uma ideia, entendeu? Enfim, é achar o contato dessas pessoas. Ou então também essa questão de rede de contato. Ou rede de pesquisa. Que é você anunciar pelo Google Ads, lá no Google, o seu serviço como serviço de adequação à LGPD ou treinamento de conscientização para profissionais da saúde, para hospitais, bem específico. Por quê? Porque quando um profissional desse ele vai fazer pesquisa, ele vai pesquisar onde? Ele vai pesquisar no Google, ele não vai pesquisar no Instagram, né? Então, quando ele for pesquisar, vai aparecer lá o seu escritório, né? Um dos primeiros, ou enfim, vai aparecer lá nos anúncios. Isso é muito interessante. Então, por isso que para cada serviço que você for trabalhar dentro do seu portfólio, você tem que ter uma estratégia diferenciada. Sim. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho de insights para te dar com relação a essa questão de prospecção. Prospecção é o lance do boca a boca, né? Então, a gente não pode ter vergonha. O que eu faço, né? Normalmente, eu sou aquela cara de pau. Então, eu vou, por exemplo, no pet shop. Direto acontece isso. Eu vou no pet shop, vou na farmácia, eu vou na padaria. Aí, eu falo... Você tá sabendo da legislação de proteção de dados e de privacidade? Inclusive, como é que... Você tem uma política de privacidade? Como é que meus dados estão sendo tratados aqui? A pessoa já paralisa, ela fala, oi, meu Deus do céu, como assim? Lei? Dados? Eu adequado? Como assim? Aí ela já fica tensa. Aí você já faz seu pitch de vendas ali na hora. Tem uma lei nova. Todas as empresas que tratam dados pessoais, aqui no cadastro do pet shop, que eu trago a minha cachorrinha, você tem meu endereço, meu telefone, enfim, todo o meu histórico daquilo que eu compro para minha cachorra ou não. Você tem um perfil também
de mim, sobre a minha pessoa. Você tá usando o WhatsApp, você tá usando o seu sistema interno, tem os seus funcionários. Tudo isso tem que estar em conformidade com essa nova legislação. Eu trabalho com essa lei, tá? Se você precisar, ó, tá aqui meu cartão. E taca seu cartão na mão dela e vai embora, entendeu, mulher? É assim que eu faço. É na cara de pau mesmo. A gente tem que... isso não é proibido, entendeu? O que não dá pra gente fazer é fazer um anúncio falando eu adequo... Se você for fazer isso como advogada, tá? Se você for fazer isso como consultoria, aí o céu é o limite. Mas se você vai fazer isso como advogada, você não vai poder chegar e vai me falar pra fazer um anúncio falando eu faço o seu projeto de adequação, me ligue para tal número que eu adequo à sua empresa. Isso não é possível como advogada, né? Então, mas esse lance do boca a boca é muito importante. Estar nas redes sociais é fundamental. Por quê? Porque quando as pessoas do seu convívio que estiverem próximas a você, e você com certeza tem parentes, tem amigos, tem rede de networking, porque você já trabalhou em muitos lugares, você conhece as pessoas. Se não está, vá para o LinkedIn e produz artigos, produz conteúdo. Lá no LinkedIn é livre, escreve um artigo lá direto no LinkedIn, coloca uma capa legal, LGPD na área da saúde, os impactos da Lei Geral de Proteção de Dados na saúde. E começa. E assim, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem uma hora que as pessoas, elas escutam tanto você falar sobre aquele tema, que elas falam, caceta, preciso fazer um negócio de LGPD, vou falar com a Betânia tá falando disso o dia inteiro. É o que acontece comigo. As pessoas, elas veem tanto eu falando sobre LGPD, que quando elas precisam fazer política de privacidade de site, elas, puta, Natália. Quando elas surge uma demanda interna na empresa, a Natália. Ai, preciso fazer um treinamento, a Natália. Então, assim, você vira referência daquelas pessoas. E você vai pensando que é pouca gente, não é pouca gente. É que e aí vem o boca a boca. Você faz um bom serviço, você entrega um negócio legal, um negócio bacana, o cliente vai falar, meu, se alguém perguntar pra ele, putz, você fez a sua adequação lá dos seus contratos de LGBT, com quem você fez? Eu fiz com a Betânia. Nossa, foi ótimo, ela foi ótima, foi assertiva, entregou tudo no prazo, o valor foi bom, ó, tá aqui, indico ela. E é assim que eu fui fazendo a minha carteira de clientes. As minhas primeiras prospecções foram batendo na porta das empresas. De empresas de pessoas que eu conhecia, da minha rede de networking. Eu nunca... Os meus primeiros contatos não foi assim. Eu cheguei alheio numa empresa que eu nunca vi e falei, oi, então, olha, eu faço projeto de implementação de LGPD, você quer contratar? Não. Peguei minha rede de networking, peguei parentes que têm empresas e falei, podemos marcar uma reunião? Eu estou trabalhando com implementação da LGPD e isso foi lá em 2019, né, gente? Vamos combinar que ninguém sabia nada disso, não tinha nem falado. As pessoas, nossa, meu Deus, que essa mulher tá falando? Mas foi assim, foi não, até que veio o primeiro sim, o segundo sim, o terceiro sim, o quarto sim, e a coisa vai acontecendo. Ficar parada é que não é possível. Falei, Betânia, fala um pouco você, vai. Não, assim, a gente já estava estruturando mais ou menos o que você estava falando, mas especialmente eu, com um pouco de receio, né? Ai, tem que bater na porta. Não no sentido de, não no sentido de me sentir humilhada, nem de me expor, mas no sentido assim, nossa, será que vai dar certo? Sabe, eu vou. No fundo, a gente acredita que vai dar certo, porque a gente está colocando nosso sangue ali, né? Colocando a nossa força. Eu sei que eu sou capaz, mas sempre fica aquele medinho, nossa, será que vai ser convincente? Será que vão olhar para mim e vão me dar crédito? Nossa, mas eu já estou há tanto tempo longe do mercado da advocacia, porque por mais que isso não seja advocacia diretamente, porque para a maioria, né, a advocacia é judicial, é tribunal, Sim. e eu estou fora desse ramo há um tempo, será que vão me olhar e vão falar, nossa, mas está tanto tempo afastado, será que sabe mesmo? Mas como é que vão saber? Não vão saber. Não, são medos infundados. Exatamente, são crenças limitantes que a gente vai colocando e a gente vai alimentando isso de um jeito dentro da gente, não é? Isso, é uma coisa assim, é involuntário.
sabe? É o medo, você deixando o medo tomar conta e, sabe? Claro, você não vai deixar ele dominar, porque uma hora você vai dar um freio e eu não tô sozinha, igual você falou, né? Tem as minhas amigas. Mas a gente fica pensando e um dia numa conversa do nosso grupo do WhatsApp, uma amiga nossa falou assim, olha, eu tô indo lá numa empresa, numa clínica tal, porque eu sou de Brasília, eu não falei, né? Sou de Ah, é Brasília, verdade, Distrito você é de Federal. Brasília. É, e então a gente tem as regiões administrativas que antigamente eram chamadas de cidades satélites, né? Que Uhum. são núcleos, né, afastados do centro da cidade. E aí essa minha amiga falou assim, eu vou nessa clínica. Essa clínica é uma dessas cidades satélites. Apesar de ser pequena, entre aspas, porque não tem dimensão no Distrito Federal, mas naquele local ela é grande, até porque ela é uma clínica popular, né? Então Sim. muitas pessoas acessam a clínica por causa da abrangência de muitos planos de saúde e dos valores que são mais acessíveis para as consultas particulares. Aí eu falei, eu tô com medo. Ela, medo de quê? A gente tem que ir, a gente vai ter que mostrar a nossa cara. Se a gente ficar parado, ninguém vai saber quem a gente é. E o que vai adiantar a gente se esforçar e colocar todo esse trabalho, todo esse empenho, todo esse conhecimento, livros e cursos que a gente está adquirindo para nada, né? E é isso, assim, como eu te falei, tem pouco tempo, mas assim, em breve a gente já vai começar uma estratégia maior. Mas é o que a gente estava pelo primeiro reconhecendo o campo, né? Eu estou fazendo seu curso, né? Maravilhoso, mas eu tive que interromper por outras situações. E também quero fazer ele com mais calma, com mais detalhe. Eu consegui assistir muitas aulas de uma vez, assisti 3 vezes, e eu quero anotar, eu quero ficar tudo esmiuçado até para poder ter uma base, né? Eu quero ter um arquivo meu, apesar de ter o seu já pronto, eu quero ter um para mim, né? Com as minhas palavras, com o que eu compreendi. E a gente está construindo esse conhecimento, cada um com um pouquinho, né? Eu não tenho assim divisão, eu optei pela LGPD. Todo mundo está estudando um pouco, mas a gente se propôs cada um se dedicar um pouco mais para a gente poder ficar firme, né? Não ficar só por cima de todos os assuntos. E já que a LGPD está tão em voga e é necessário essa implementação, é preciso que a gente firme o conhecimento, né? E a gente tem que estar certo do que a gente está falando e convincente, né? Isso. Isso. O pitch de vendas, né? Então, o discurso que a gente faz para o cliente é o que vende. Então, Isso. o quanto nessa área, e acho que em qualquer outra área, quando a gente vai falar para empresários, para que eles invistam no nosso serviço, então, diferente de uma ação de um judiciário, né, que o cliente ele teve uma demanda trabalhista e ele precisa de um advogado. Ele vai bater na porta de qualquer advogado e falar: eu preciso fazer uma ação trabalhista. Tá, aconteceu isso e ponto. Diferente disso, quando a gente vende serviços consultivos, como é o caso de adequação, consultoria contratual, advocacia preventiva, a gente precisa ter um bom discurso, um discurso persuasivo, uma boa apresentação. E aí eu sempre brinco que aqui a gente precisa tangibilizar a privacidade para o cliente. O que é tangibilizar a privacidade para o cliente? Se a gente ficar falando assim, a LGPD é uma lei que regulamenta o tratamento de dados pessoais. Quando você começa a falar isso, ele vai falar. O quê? Então o que eu costumo fazer? Eu costumo trazer para a realidade dele. Eu costumo mostrar para ele que os dados pessoais dele, se utilizados de uma maneira escusa e diversa, podem ser devastadores para a vida dele. E aí eu começo a tangibilizar e começo a mostrar isso, e mostro o caso real, e falo do caso do Facebook, e mostro isso, mostro aquilo, nananã. E aí vou mostrando todos os casos que já aconteceram, as 140 reclamações trabalhistas que citam a LGPD, as 3.000 reclamações do Reclame Aqui. E aí eu vou começando. E aí eu vou falando do processo judicial da Cirela, dos outros nananana. E aí eu vou falando. E aí eu vou e falo, bom, a implementação é isso, a metodologia, eu explico quais são os meus serviços, mas eu tento tangibilizar isso para aquela pessoa que está ali ouvindo e que vai fazer ou que vai pensar sobre a contratação, ela veja valor, ela não veja só um preço, só um cifrão. Porque se ela vê só um cifrão, o cliente foge. Porque se você, quando você pegar lá no curso, que você for fazer o cálculo da sua hora intelectual, que você for fazer o seu cronograma, você for fazer lá o cálculo dos seus serviços, porque serviços consultivos, o cálculo e a precificação é completamente diferente de um serviço de contencioso, né? Então, para quem já trabalhou em contencioso,
a gente precifica 20%, 30% sobre o êxito. Ponto. Tem gente que nem cobra para entrar com ação judicial, né? Uhum. Agora, no consultivo, não. No consultivo, você precisa saber o valor da sua hora intelectual, você precisa ver se você vai cobrar por hora, não vai. Então, e aí, quando você fizer isso, você vai ver que os serviços não são baratos. Não é um serviço barato. Então, se você não tiver um bom pitch, uma segurança na hora de vender isso para o seu cliente, não convence, não converte. Não vende. Então, você precisa ter uma... E assim, isso é tentativa e erro. Venda eu costumo brincar que assim, eu sempre falei, eu sempre fui empregada, né? Sempre trabalhei para outras pessoas. Eu nunca fui empresária, eu nunca fui empreendedora. Então, quando eu era empregada, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que me vender nas entrevistas de trabalho. E eu sempre fui muito boa em me vender como nas entrevistas. Sempre fui. Mas eu sempre, quando eu pensava assim, putz, se eu tiver que um dia vender meus serviços, acho que vai ser horrível. Eu não sei me vender. Eu não sei vender os meus... como que eu vou me vender? Se vender é difícil. Mas é um treino. E quanto mais você executa, quanto mais você faz, mais você vai ganhando habilidades. Mais você vai ganhando jeitinhos de falar, putz, aqui eu tenho que fazer tal coisa, aqui eu tenho que falar tal coisa. E aí, assim, você pode estudar sobre isso, sabe? Existem cursos de técnica de venda, de persuasão, que podem te ajudar muito a te dar mais segurança na hora de você vender. Então, assim, além de você ter o conteúdo que você precisa dominar, você precisa dominar parte da teoria, né? A teoria da LGPD. Sem a teoria não tem prática. Mas, além disso, você precisa dominar a prática. Porque, senão, enfim, como que você consegue mostrar para o cliente o que você vai fazer com toda aquela teoria que você apresentou para ele? Então, você precisa, sim, dominar a teoria, a prática e os aspectos comerciais. Eu sempre falo que a carreira nessa área, ela é construída, né? Vamos fazer uma analogia dela sendo um prédio. E ela é construída em cima desses 3 pilares. Então, você precisa saber, sim, a teoria, porque se você não souber os conceitos básicos da legislação, e se você não souber as minúcias da LGPD, e quando eu falo minúcias, é porque dentro de cada artigo dessa legislação, se você pegar, tem uma palavra específica ali que quando ele fala exclusivamente, muda tudo. Muda tudo. Exclusivamente não é genericamente, não é abstrato. Então, assim, dominar a teoria é fundamental. Agora, se você também não tiver bons processos para conseguir implementar essa teoria na prática, não vai adiantar nada. E se você não tiver, não conseguir dominar os aspectos comerciais, ou seja, como que você vende, como que você apresenta, como que você faz um bom pitch de vendas, uma boa apresentação comercial. Se você não souber tudo isso, se você não souber como convencer o cliente, também não vai adiantar nada. Por quê? Porque você não vai conseguir apresentar os seus serviços de forma competitiva. Não vai. Você vai travar. Você vai ficar, tipo... Toda vez que você for apresentar isso para o cliente, você não vai conseguir. Então, você não terminou todo o método. Eu recomendo que você realmente faça todas as aulas. Lá na parte de aspectos comerciais, eu explico, eu falo quais são as minhas estratégias de pitch de vendas, o que eu costumo falar para o cliente ou não. A gente vai ter uma aula ao vivo no método que vai acontecer na sequência aí, que tem muitos temas para acontecer, mas uma das que vão acontecer vai ser uma oficina de elaboração, de apresentação comercial. Vou compartilhar com vocês a apresentação comercial que eu uso nos meus clientes, porque eu quero que vocês construam a de vocês, mas que vocês vejam a estrutura, o que eu costumo colocar, com que olhar e com que visão eu quero passar aquilo para o cliente. E é isso. Então, assim, ó, vamos recapitular tudo que a gente falou aqui. A gente falou sobre, primeira coisa é você estruturar o seu negócio internamente. Processos, serviços, formas de precificação, você identificar quem é o seu cliente, né, em cada um desses serviços, quem são os seus potenciais clientes, quem são as pessoas que estão por trás desse nicho, onde essas pessoas estão para consumir e para procurar produtos e serviços de adequação à LGPD, vá atrás disso, faça uma pesquisa
E acho que o bom senso e o senso comum também falam muito alto. Depois disso, você vai fazer estratégias para cada um desses serviços diante dessa pesquisa e dessa estruturação que você fez. Então, para determinados serviços, você vai vir para as redes sociais, para o Instagram, Facebook e YouTube. Para outros serviços, você vai fazer rede de pesquisa no Google. Você vai produzir artigos dentro do seu site, do site da sua empresa, do site do seu escritório, para o Google te indexar. Você vai usar o Google Ads para o seu site aparecer como no anúncio ali, para que as pessoas, quando elas pesquisarem sobre treinamento de conscientização para hospitais, elas acharem o seu serviço. E você também vai começar a produzir conteúdos lá no LinkedIn, no seu LinkedIn pessoal, falando sobre a LGPD. E lá você pode falar sobre a LGPD em vários aspectos, não precisa ser só sobre a área da saúde. Mas quanto mais você bater na tecla da área da saúde, mais as pessoas vão saber que você é referência nessa área, tá? Não pare de estudar, continue estudando. Então, faça o método 299 vezes, vai e volta, assiste e reassiste. Esteja nas aulas ao vivo sempre, porque eu estou trazendo muitas atualizações para o curso e as atualizações estão vindo nessas aulas ao vivo. Saiu uma cartilha específica da LGPD para a área da saúde, então dá uma pesquisada aí. Foi da CN, agora eu esqueci o nome especificamente. Cartilha LGPD, área da saúde. Deixa eu passar aqui. Só digitar aí no Google que você vai ver que você vai achar já. É um dos primeiros links aqui. Procura. Já veio uma cartilha, ela não está totalmente completa, mas ela já é um guia. Ela já traz uma regulamentação, que a LGPD permite a autorregulamentação dos setores ali das empresas. Então, faz essa pesquisa, continua estudando, continua se inteirando dos assuntos e não fica parada. Faz aquilo que eu te falei. Vai na manicure, fala com a manicure, fala com o dono do salão. Vai no mercadinho do seu bairro, fala com o dono do mercadinho. E assim, não fica pensando só no grande hospital, no grande laboratório. Pensa nisso. A clínica médica aí de Brasília, que fica numa satélite afastada, enfim, vai lá, bate na porta. Queria conversar com quem faz contratação de prestadores de serviços, eu queria fazer a apresentação da minha empresa, do meu portfólio, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, enfim, a menina da recepção provavelmente vai te direcionar para alguém, essa pessoa vai te receber. E é o que eu falei, são vários sims para o primeiro, são vários nãos para até o primeiro sim. E a gente não pode desistir, não pode. As nossas crenças limitantes, aquilo que a gente tem internamente, acaba bloqueando a gente. A gente é nosso autossabotador, né? Uhum. Então, eu sempre falo, a gente tem que tirar essas crenças, a gente tem que parar de se autossabotar e começar a confiar no nosso potencial. Você é uma profissional capacitada, você está há anos, você, enfim, é advogada há anos, e confie, você tem boas ferramentas a seu favor. Não é porque eu sou professora do método, não. É porque realmente você tem uma estrutura. Quantos profissionais que estão indo para o mercado que nunca nem fizeram um curso, simplesmente pegaram a LGPD e foram. Assim como eu fui lá atrás, quando eu comecei. Eu peguei a legislação, não é que eu li, eu estudei. Artigo por artigo, eu escrevi, eu desenhei, eu criei processos, fui estudar o GDPR. Fui fazer tudo que precisava ser feito para conseguir trabalhar com isso. E foi. Não é fácil. Requer determinação, foco e resiliência. Ser empreendedor, empreender é você se dedicar a uma atividade difícil, árdua. Esse é o significado, inclusive, né? Execução de uma atividade árdua, de uma atividade difícil. Então, empreender é isso. É você todos os dias executar algo que não é fácil, que requer um esforço, que requer dedicação. E a resiliência, para mim, é a chave do sucesso no empreendedorismo.
Porque ser resiliente não é fácil. A gente não costuma ser resiliente. A gente é mimado. A gente escuta o primeiro não e a gente se desespera. A gente fala, meu Deus, eu não sou capaz. Ai, tem tantos profissionais melhores no mercado. Ninguém vai contratar os meus serviços. Ah, bobagem. 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 Você tem o seu diferencial que nenhum outro profissional tem, porque só você é assim. Então, assim, quantos profissionais de LGPD que fazem adequação existem? Sei lá, 10 mil. Se for muito. 10 mil. Desses 10 mil, quantos são iguais a Betânia? Quantos têm a história da Betânia? Quantos têm a bagagem da Betânia? Quantos já trabalharam em órgão público, sabem o funcionamento de um órgão público? Quantos já tiveram a experiência no contencioso que você teve? Quantos já tiveram a sua vivência pessoal, que conta muito? Então, assim, são poucos, ninguém é igual a você, ninguém vai oferecer e executar os serviços como você faz. Por isso que a gente tem que confiar, seguir em frente. Se você gosta dessa área, se você viu uma oportunidade, segue em frente. O mercado ele ainda está em ascensão com relação ao nível de consciência dele, quanto à necessidade de adequação. Vai acontecer a tal da segunda onda da LGPD, que é quando a autoridade nacional começar a multar a galera. Por quê? E quando começar a sair as condenações de ação trabalhista, ação de direito do consumidor por não atendimento às denúncias do Reclame Aqui, as ações da Senacom que estão comendo solta, tem 40 processos administrativos correndo na Secretaria aí de Brasília, do Ministério Público da Defesa do Consumidor, em face de 40 empresas que não estão adequadas à LGPD e que eles estão investigando para conseguir, e eles aplicam penalidade, multa, o PROCON tá aí também para autuar. Então, quando isso começar a bater nas empresas, as empresas vão sair desesperadas procurando os profissionais. E nós temos que estar habilitados, prontos. Eu tô pronta. Pode vir. Pode vir. Você não quer agora? Tudo bem. Eu acho que você deveria fazer agora. Falei isso para um cliente essa semana, inclusive. O cliente me... Cara, eu fiz de tudo que eu podia. Eu tentei convencer ele de todas as formas. Ele simplesmente, o presidente da empresa falou, Natália, não tem esse dinheiro agora, não vou fechar o projeto de conformidade, agradeço. Eu falei, tudo bem. Eu falei, olha, falei para o nome dele, que eu não vou falar agora, eu falei, ó, o senhor, fica tranquilo, eu vou estar à disposição do senhor quando a primeira reclamação chegar. Desse jeito eu falei, aí ele falou assim, eu espero que ela não chegue. Eu falei, ela vai chegar. Mas tudo bem, eu tô aqui. Quanto antes a gente começasse, antes seria melhor. Mas, paciência. E foi embora, desapegamento, tá tudo bem também. Acho que chega num momento que a gente não consegue mais Vencer, né? converter o cliente, assim, né? A gente tem que fazer de tudo. Mas é isso, nível de consciência. Os clientes nem todos estão no melhor nível de consciência. O que é importante é que a gente permaneça e persista. Quem está começando agora, quem está se estabilizando como autoridade nesse mercado que ainda é muito inexplorado, vai sair na frente. Vai sair na frente. Então, em Brasília, seja uma referência em LGPD. Seja a referência em LGPD na saúde em Brasília. Eu confio em você, Betânia. É você, mulher. Obrigada. Coisas, né? Capaz. Eu sei que eu tenho condições, mas a gente sempre fica com o pé atrás de algo que é novo, né? Algo que é novo em todos os sentidos. É novo para quem vai precisar, e é novo para quem está entrando de novo na área, né? Mas eu tenho certeza que com empenho a gente consegue, né? Tudo que é feito com esforço e com empenho, com interesse, vai para frente, não fica não. É isso, com amor, com dedicação. Não tem como não dar certo, não. Não tem. Impossível. Não tem jeito. Uhum. Ah, legal, Betânia. Então, eu também. então Eu tá amei. bom, eu agradeço. Diga, desculpa. Não, Não, eu só quero agradecer também. Foi maravilhoso, sim.
como se eu te colocando numa ordem, numa sequência, tava tudo um pouco perdido. Ah, eu sei que eu posso fazer isso, mas será que eu começo por isso? E você condensou, né? Todas as Que bom. ideias. E eu anotei. Tan, tan, tan. Aí agora eu vou, né, repassar Muito passo a bem. limpo. Você vai deixar gravada, né? Vou ficar gravado. Então, aí eu vou ver de novo para ver se eu esqueci de alguma coisa aqui de anotar. E vou passar para as minhas sócias. Eu acho que até tem umas aí prestando atenção na gente. E Legal. vamos que vamos, né? Tem que, É tem que ter isso, e ó, você coragem. tem lá, tá na comunidade do método, me manda lá as dúvidas, a gente vai se falando, tem os outros profissionais lá também, que, enfim, estão lá pra gente se ajudar, tá? Então, conte comigo, conte lá com todo mundo da comunidade, estamos juntos, e é isso, vai em frente. Obrigada. Obrigada mesmo, de coração. Valeu Ah, então muito, tá bom. Betânia, eu tá? agradeço. Eu vou responder agora a dúvida do pessoal aqui. Acho que você tem que clicar no xizinho para você conseguir Tá bom, sair. E então. aí eu continuar Tá dando bom. Eu sequência agradeço aqui. de novo. Um grande beijo. Tchau. Bom, vamos lá então. Gente, vocês gostaram? Me digam aqui se vocês gostaram do nosso. Só mulherada, hein, gente? Vocês são top. Ó, vamos lá. Vamos lá, ó. A área. A Ari, vou te chamar de Ari, tá? Ela perguntou para mim se precisa da OAB para atuar na área de consultoria. Esses dias me perguntaram, me fizeram essa pergunta na caixinha. É... Aqui a questão é assim: se você tem que ter em mente o seguinte: a gente tem um conselho de regulamentação da nossa atividade da LGPD, da LGPD. Ai, meu Deus. O conselho de advogados, que é muito careta ainda. Então, assim, se alguém achar que em algum momento você, que é estudante ainda, Ariana, tá bom, Ariana? Que você ainda é estudante, está executando alguma atividade que seja exclusiva da profissão de advogado, você estaria cometendo lá o crime de exercício irregular da profissão, tá? Então, a linha, ela é tênue. Você precisa ter noção daquilo que você está fazendo e executando. A consultoria de implementação à LGPD, ela não é um serviço exclusivo de advogados. Não é. TI pode fazer, segurança da informação, recursos humanos, administração, marketing. Qualquer pessoa pode, inclusive um estudante de direito. Agora, tem algumas atividades que poderiam ser consideradas, e que são consideradas exclusivas de um advogado. Por exemplo, contratos, validação de um contrato. Isso é ato privativo de um advogado. Você certificar que um contrato você não poderia fazer essa parte. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer toda a parte de consultoria, mas na hora de fazer a implementação, por exemplo, de contratos entre controlador e operador, com titular de dados e tudo mais, aí o que você precisaria fazer? Você precisaria fazer uma parceria com um advogado contratualista. Ponto. Aí eu não vejo grandes problemas. Outra coisa, você não pode fazer um parecer legal aí falando sobre, defendendo uma tese, por exemplo. Acho arriscado. Acho arriscado. Não é que você não possa, mas eu, Natália, acho arriscado. Acho que a gente tem que. É um solo que ele pode ser arenoso. E eu aqui jamais, eu não sou irresponsável. Eu tenho amor à minha carreira e à minha imagem. Então eu jamais vou chegar aqui e vou falar para você, Ariana, se joga, amiga, vai lá e pode fazer adequação de qualquer jeito. Eu seria irresponsável se eu fizesse isso. É possível? É possível, mas você precisa ter cuidado, você precisa ter atenção na forma como você vai oferecer os seus serviços, inclusive para isso não soar como um serviço jurídico, tá? Então, como que você vai se apresentar? Bacharel em direito, né? É assim que você vai se apresentar, é assim que você vai... Como que você vai estruturar o seu portfólio e aquilo que você vai executar dentro de
programa de conformidade à legislação. Qual o serviço que você vai oferecer? Puta, eu vou oferecer treinamento, Natália. Eu quero trabalhar com treinamento de conscientização. Ótimo. Isso está longe de ser atividade privativa de advogado e você pode fazer. Então, assim, existem algumas vertentes dentro dessa área de proteção de dados de privacidade que eu vejo que são, sim, privativas e exclusivas de um advogado. E eu vejo, inclusive, profissionais da área de TI se arriscando nessa seara e eu acho complicado. Eu acho complicado e acho arriscado. Mas é risco, assunção de risco. A vida é assunção de risco. A gente nasce, a gente abre o olho, a gente passa a correr riscos. Os riscos têm que ser calculados e você tem que estar ciente deles para você tomar a sua melhor decisão. Mas pode sim, só com uma estratégia, pensando direitinho no que você vai fazer, vai na fé que é super possível. Gente, que bom que vocês gostaram. Eu adorei também. Foi bem legal essa nossa live. Não, Ariana, se você, é o que eu te falei, depende do que você quer fazer, tá? É possível, sim, é possível. Mas, então, assim, eu faria, por exemplo, se você já é uma estudiosa, se você é boa, você é bem comunicativa, faz os treinamentos de conscientização, começa já a monetizar, começa já a ir para o campo de batalhas nesse sentido. Se você tem essa vertente empreendedora e se você não quer arrumar um estágio, por exemplo, para trabalhar, por quê? Porque estagiário, ele pode trabalhar como fazendo essas atividades porque tem uma supervisão de um advogado, né? Então, enfim, mas se você quer trabalhar por conta, se você quer fazer isso por conta, eu acho que essa parte, por exemplo, de diagnóstico, fazer mapeamento de dados, fazer toda essa parte de mapeamento, elaborar um relatório, isso tudo pode ser feito por um profissional de TI, porque não poderia ser feito por uma estudante de direito. Não vejo problema, não. Não desista, vai na fé. Estrutura, faz o que eu falei para a Betânia. Senta, escreve quais são os serviços que você quer executar, o que você vai entregar para o seu cliente, quais são as etapas das atividades, enfim, os entregáveis, como que você vai vender isso para um cliente, de que modo que você vai apresentar isso, e pensa se isso de alguma forma soa como um serviço jurídico. Se não soar como um serviço jurídico e você ficar confortável com isso, vai na fé. Vai na fé que tem mercado. Essa questão de treinamento eu acho que é super possível. Não sei se você é comunicativo ou não, mas se você for, invista nisso porque é muito promissor. E aí, legal? Mais dúvidas? Você já se formou em 2019. Não, mas não tem problema não. Então, não dá para ser estagiária. Mas eu faria assim, eu começaria a tentar monetizar nessa área. É possível. É possível. Tá bom? É isso, gente. Mais dúvidas? Se quiser participar da live LGPD no Campo de Batalhas, manda um direct para mim aqui no Instagram, que eu passo o e-mail da minha equipe e vocês entram na fila de espera, tá bom? Porque a gente tem aí uma filinha de espera de algum tempo, algum bom tempo. A gente acha que tem gente marcada até junho. Gente, olha que loucura. Isso é sinal de que tá funcionando, vocês estão gostando. Enfim, eu tô fazendo um bom trabalho, então, muito obrigada. Os bolsos da minha calça de fora. Então é isso, gente. Terça-feira a gente tem aulão. Claro que pode. Eu tô dando preferência, os meus alunos estão começando, né, a participar, tá? Sai daqui, menino. Os meus alunos estão participando. Perdi até o foco aqui, gente. Os meus alunos estão sendo preferência, tá? Então, eles estão passando na frente. Mas meus alunos... Gente, eu perdi completamente o fio da meada. Meus alunos estão sendo preferência na participação desse quadro, mas todo mundo que mandou DM entrou na lista de espera. Minha equipe tá mandando as mensagens, tá? Para colocar ali
as datas, a gente já tá mandando quais são as datas. Então a gente tá com junho, mais ou menos, mas eu até tô pensando em fazer 2 dias na semana pra, enfim, tentar antecipar, pra enfim, o pessoal não desestimular e não desistir. Mas, enfim, é isso, gente. O sinal de que tá dando muito certo, tô muito feliz. E é isso, tá? Ah, Mônica, muito obrigada. Muito obrigada. Vocês é que são, gente. Vocês são incríveis, sério mesmo. Eu fico muito feliz de poder fazer o que eu faço, tá? Enfim, de ter o prazer e a possibilidade de trabalhar conversando e conhecendo pessoas como vocês todos os dias. Dani, você tá aí na fila já, hein? Minha equipe daqui a pouco manda um e-mail pra você, mas eu acho que vai ser lá pra junho mesmo, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Um bom final de semana para vocês. E terça-feira a gente tem aulão. Eu vou abrir uma enquete com alguns temas para a gente poder falar sobre, enfim, eu não sei, eu tô com várias ideias legais de temas bem complexos para a gente poder falar no nosso aulão de terça-feira, tá bom? 10 horas da manhã no YouTube. Então, eu vou abrir uma enquete no meu Instagram amanhã, nos stories, para vocês poderem votar. Um beijo. Tchauzinho.